Boa noite, bem-vindos. Começando mais um programa Centros, aqui na TV Univates. Nosso tema de hoje, Encontros Estaduais de Línguas, promovidos pelo nosso curso de Letras aqui da Univates, logo após a abertura do programa. Muito bem, começando então o nosso programa Centros, hoje com um cenário diferente. Estamos inaugurando aqui este novo cenário do programa Centros na sala de empreendedorismo, aqui no campus da Univates. A ideia é começarmos a circular um pouquinho mais por dentro de alguns novos espaços. Esse espaço prioritariamente vai nos receber nos próximos programas aí, por um bom período deste nosso programa Centros, para que a gente também conheça um pouco mais, dinamize um pouco mais, saia um pouco mais dos nossos estúdios, aproveitando a nossa infraestrutura, a nossa capacidade de produção, todo o ambiente digital e tecnológico que a TV Univates hoje tem como disponibilidade técnica e também a riqueza de ambientes que a Univates tem. Vocês podem perceber aqui ao fundo todo o nosso campus, que é bonito, arborizado e tem vários ambientes, e a gente gostaria de levar isso também a você que nos assiste durante a programação. Vamos tentar fazer isso em outros programas, mas especificamente nessa sala então para o programa Centros. Nosso tema de hoje, Encontros Estaduais de Línguas, promovidos pelo curso de Letras aqui da Univates. Temos conosco a professora Kari Forneck, que é coordenadora do evento e também do curso de Letras da Univates, professora Lívia Motim, coordenadora do evento de língua inglesa, e a professora Flávia Zanata, coordenadora do evento em língua espanhola. Boa noite. Olá, tudo bem? Muito bem-vindas, obrigado pela presença. Inaugurando o nosso novo cenário aqui. Sim, um ambiente muito agradável esse. Diferente de estarmos dentro de um estúdio fechado, né? Claro. Essa visão toda ampla aí que a gente tem à disposição é muito bom. Dá até um outro gás, né, para participar do programa. Nem parece que a gente está numa televisão, né? Com certeza. Fica mais informal. Professora Kari, um pouquinho sobre o curso de Letras. A gente já fez alguns programas, já falamos, mas sempre é bom retomar um pouquinho do histórico do curso de Letras, como é que está o seu momento, o seu desafio, nosso contexto atual. Bem, então, o curso de Letras da Univates é o curso mais antigo da instituição, faz parte do começo da Univates, vai fazer aniversário junto com a Univates em 2019, quando as celebrações todas estarão, 50 anos estarão em andamento. E de lá para cá a gente teve uma grande trajetória, importante trajetória na formação de professores da área de línguas, da língua portuguesa, língua alemã, nós tivemos também durante um tempo, língua espanhola, língua portuguesa e literatura. E, enfim, o Vale do Taquari e outras regiões, em todos os espaços há algum professor que tenha sido formado na casa ou que conheça a trajetória da casa, porque também nós realizamos muitos eventos de formação continuada, trazendo para cá egressos, diplomados, para continuar a sua formação, seus estudos e ampliar a sua produção como professor de línguas e de literatura. Já são, acho que não corro o risco de errar muito forte, já são alguns milhares de professores formados, não? Eu não sei estimar exatamente esse número, não sei se chega a tanto, ao tamanho do dígito. Eu imagino que sim, porque eu me recordo de ir em formaturas de parentes, e uma cunhada, me recordo que formou-se em letras aqui, e as formaturas eram ali no antigo cinema Alvorada, isso na década de 70, chegavam a lotar o cinema Alvorada, não só dos convidados, né, mas as turmas eram grandiosíssimas, né? Sim, pois é. Nós somos aqui de uma geração de alunos, né? Nós já estivemos na Univates como estudantes e agora voltamos para a Univates como professores. Então, também temos uma história que faz parte dessa caminhada, que é a caminhada de sucesso da Univates como um todo. Quais são as áreas hoje de formação dentro do curso de Letras? Hoje nós temos formação em língua portuguesa e literatura e temos formação em língua inglesa também, mas aí a licenciatura prevê a dupla
formação. Nós não temos o curso somente de língua inglesa, como há em outras instituições, porque acreditamos também nessa ideia de que uma formação mais holística, mais ampla, mais abrangente, amplia também os horizontes e as possibilidades de inserção no mercado de trabalho. Certo. E nós estamos agora nas últimas etapas do curso de letras português, língua portuguesa e língua espanhola, que vem agora num processo de finalização de curso. Em função de uma série principalmente de políticas governamentais e num cenário político como um todo, que infelizmente não tem valorizado o profissional, que é o profissional de língua espanhola, como a gente acredita que deveria. Certo. A própria base, última versão da base, né, professora Flávia, retira da obrigatoriedade das escolas o ensino de língua espanhola, mantém o ensino de língua inglesa como obrigatório, mas não fecha um leque que havia sido aberto. A partir de uma trajetória toda de Mercosul, de política externa também que a gente vinha trilhando, e isso afeta diretamente também na formação de professores. Então, nós viemos diminuindo em algumas etapas a procura específica por esse curso, mas estamos aqui continuando e vamos continuar durante muito tempo ainda na formação continuada dos nossos diplomados, com quem a gente mantém vínculos estreitos a partir de encontros como esse que estamos organizando agora em agosto. A partir da sua fala, duas observações. Primeiro, então, o professor cada vez mais ele tem uma formação que é um pouco mais aberta, não só inglês, não só português, mas é uma formação compartilhada. Isso dá por um lado, uma certa riqueza de uso, de ganhos, de aproveitamento e também um valor de mercado, uma capacidade de empregabilidade maior. Claro. A gente tem reparado também uma certa tendência, por exemplo, alguns anos quando nós nos formamos, a gente dizia assim, olha, eu vou ser professora de literatura. E aí eu decidia, por opção, que essa ia ser a minha área específica de atuação. E para preencher essa carga horária, então eu teria que trabalhar em várias escolas para conseguir completar a carga horária de trabalho. Isso ainda é assim, ainda há essas opções, mas a gente tem visto uma forte tendência do próprio MEC, sinalizando para uma formação mais abrangente, para que o profissional que se forme aqui, como aqui na Univates e em qualquer outra licenciatura de letras, ele tenha uma inserção um pouco mais ampla na escola. Ele passa a responder pela área de linguagens como um todo. Isso. E isso é positivo, porque também, de certa forma, facilita a formação, a complementação da carga horária da jornada de trabalho. Então, o professor responde por uma escola, naquela comunidade, a inserção na comunidade. E, por outro lado, também, na nossa avaliação, no nosso entender, é também uma forma de poder ampliar espaços de trabalhos interdisciplinares. Porque é um docente que responde por uma área, mas ele vai precisar conversar com outras áreas, porque não é mais assim, eu não sou mais professora de literatura, ou só professora de língua inglesa, ou só professora de língua portuguesa, sou responsável pela área de linguagens. Certo. E aí eu tenho que interagir com os outros para dar conta. Criar uma política, uma estratégia integrada com todos esses olhares. Exato. Nós entendemos, estamos em processo de transição ainda, isso não está efetivamente assim, a partir de agora, regulamentado, não é esse o caso, mas é uma tendência. Os profissionais que tiverem essa formação, e por isso nós optamos em manter letras português e inglês, e não somente uma única formação, embora tenhamos só letras português, essa é uma formação que ainda nós temos a ofertar, mas essa é uma qualificação que garante para o profissional, para o egresso, para o diplomado do curso, puxa, você tem inúmeras oportunidades de integrar o mercado. Leque mais aberto. Sim, com certeza. A segunda observação, professora Flávia, um pouquinho do seu olhar, o ensino do espanhol, ele descontinua porque não pegou, porque está cada vez mais vinculado ao inglês, realmente a nossa segunda língua. O que é que determina isso, que o espanhol, que é tão presente na nossa vida aqui, principalmente do sul do Brasil,
tenha sofrido esse revés? Falta um certo entendimento disso que tu disseste há pouco em relação a estarmos nesse universo cercado pela língua espanhola e que não é simplesmente uma questão pro forma, o estudo da língua. Seria uma situação de propiciar para os estudantes um leque bem amplo de vivências e também de inserções nesses países que são vizinhos. E se a gente for analisar em números, a língua espanhola hoje ocupa uma posição muito privilegiada, está em segundo lugar, em verdade, depois do chinês, do mandarim, e em outros lugares mais do que o inglês, sim, como mais língua do que o mãe. Inglês em termos gerais, inclusive nos Estados Unidos se fala muito espanhol, Cada né? vez mais, né? Exatamente, há uma estimativa de que até 2050 metade da população dos Estados Unidos fala espanhol e os Estados Unidos passem a ser o país em que mais se fala espanhol, substituindo o México, que atualmente é o país que mais tem falantes nativos de língua espanhola. Então, a preocupação do Trump é correta sob esse ponto de vista cultural. Pois é, está mantendo aliás, há dias atrás eu vi num desses programas de televisão bem assim, lúdicos, de que inclusive constitucionalmente os Estados Unidos não têm língua materna. O inglês não é considerado língua oficial. Os Estados Unidos não têm na sua legislação língua materna. Eles não determinam qual é a sua língua oficial, porque eles se entendem um país tão multicultural que não determinam. Claro que o inglês é a língua dominante, mas não exato. É constitucional, não é legal. Exato. Então, essa é uma prova também, né, de que há esse espaço para a língua espanhola e ela se faz presente em diversos países. Existe um incentivo para o estudo dessa língua e aqui, infelizmente, por uma série de questões políticas, majoritariamente, nós temos um retrocesso em relação ao que foi arduamente conquistado, né, e definido como legislação. E algumas escolas já têm também entendido ou feito com que a lei se aplique, que é ofertar, não necessariamente pôr como obrigatoriedade na grade. Então, alguns alunos acabam não fazendo, né, optam por não cursar uma língua estrangeira ou a outra opção, aqui na região alemão, o próprio inglês segue sendo obrigatório, então uma língua para muitos é o suficiente, né? Estudar o inglês, já que está na grade, é o suficiente, e outras línguas acabam não sendo exploradas. Então, isso tem um reflexo nos cursos de graduação, como nós estamos vivenciando, e, de fato, é uma lástima. Mas vale ressaltar que a instituição vai seguir, como a professora Kari bem colocou, incentivando vão até o isso, final, e também a formação continuada, né? Porque a gente segue trabalhando e fomentando a língua espanhola aqui dentro da instituição, tendo em vista o processo todo de internacionalização, né? Os vários convênios com universidades dos países em que o espanhol é língua oficial. Então, quer dizer que o espanhol vai continuar existindo aqui, infelizmente por questões de números, né, não mais como uma graduação. Uma formação. Muito bem, fechamos o nosso primeiro bloco. No segundo bloco vamos falar um pouquinho sobre como é que está o ensino, como é que está assim, os desafios do português, do inglês e do espanhol frente a essas novidades, a internet, todo o processo de virtualização. E aí vamos começar com a professora Lívia, que não falou no primeiro bloco. Já voltamos. Segundo bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre encontros estaduais de línguas promovidos aqui pelo curso de curso de letras. Agora me deu esse branco. Falamos de literatura, falamos de línguas, curso de letras da Univates nas suas diversas áreas de formação. Fechamos o primeiro bloco falando sobre a questão das mudanças. Como é que está o ensino do português, do inglês? Se ensina ainda da forma antiga? Os nossos jovens, eles têm interesse, eles trazem mais, eles interagem, a linguagem mudou, a forma de ensinar mudou. Professora Lívia, um pouquinho do inglês, assim, que é talvez a língua estrangeira que mais nos permeia, né? Eu acho que uma das palavras, considerando nomenclatura, né? Tu falaste em língua estrangeira. E eu acho que faz muito mais sentido hoje em dia, pelas correntes teóricas que a gente vem estudando, falar-se em língua adicional. Certo. Porque o que seria uma língua adicional? Seria toda e qualquer língua que estaria adicionando algo à vida
do aluno como cidadão, né, enquanto uma pessoa que está aqui para transitar no mundo, enxergar diferentes perspectivas. Então, a gente consegue ver o papel da língua adicional, né? Que não seria enxergá-la como a língua do estrangeiro, como algo que não é meu. Porque hoje em dia... Tirar um pouquinho essas divisões geográficas. Exatamente. Tirar essas divisões geográficas e tentar trazer para o aluno, aproximar essa língua do aluno, né? Então, não vê-la como um fim em si mesma, simplesmente, tenho regras gramaticais e, sabe, tudo aquilo que a gente fala, assim, pergunta para um aluno, o que tu te lembras do ensino de inglês na escola? Eu me lembro do verbo to be. Né? Então, é a gente tentar tirar um pouco disso e pensar na língua como uma forma de ler o mundo, né? Ler o mundo, por que não ler o mundo em língua inglesa? Da mesma forma que fazemos Estar em língua no mundo portuguesa. em inglês. Exatamente. Então, a gente hoje busca muito levar para o aluno coisas novas, né? Novos conhecimentos em língua inglesa. E, a partir disso, ensinar a língua. Né? Mas não a língua como um fato... regras gramaticais como fatos isolados, né? Mas sempre de forma contextualizada, né? E mostrando de que forma essa língua, seja ela inglês, seja ela espanhol, seja ela português, pode ajudar a gente a ser melhor no mundo. Claro. Né? E as novas tecnologias, imagino que sejam um recurso que inunda a formação, né? Exatamente. Eu acho que quando há possibilidade, né, quando as escolas estão estruturadas para isso, eu acho que é uma ótima forma da gente trazer o nosso aluno para perto, né, porque é um meio que faz parte da vida dele e por que não, se faz parte da vida dele, por que não utilizar esse meio dentro da sala de aula, né? Sim. Tem tanto material bacana na internet, coisas pelas quais os alunos se interessam, então sejam vídeos, sejam a rede social em si, por que não utilizar a rede social dentro da sala de aula? Sim. Então, eu acho que a gente precisa começar a pensar em novas formas de trabalhar o inglês, né? Que seja mais atraente. Mas sinto na sua fala dois senões aí. Estrutura, nem toda escola tem estrutura exatamente, ideal. Exatamente. E a senhora comenta, ok, vamos usar sempre que possível. Quer dizer, também não pode ser uma regra. Só vai se utilizar de tecnologias e redes com certeza. Tal, porque senão também vira um modismo. Exatamente, não, sem dúvida. A primeira coisa, a estrutura é um ponto muito importante, né? Existem escolas e escolas nesse sentido. Sim. Às vezes existe um laboratório equipado, existe um número de computadores ok para os alunos, mas às vezes a internet tem uma qualidade muito precária, certo. então às vezes, o professor planeja toda a sua aula e aí não desenvolve. Não desenvolve, exatamente. E outra coisa é que não dá para ficar fazendo o tempo todo, até porque a gente precisa que o trabalho seja muito estruturado, no sentido de, ok, estou usando, eu preciso ter muito claro qual é o objetivo daquele trabalho e por que aquilo está sendo feito, né? Então, e também porque hoje não é o único meio, né? Sim. Então, a gente sim precisa usar toda a variedade de material disponível que temos ao nosso redor, né? Dos materiais que... Professora Kari, um pouquinho do português. Como é que está o ensino do português? Segue nessa mesma linha? Sim, segue sim. Na verdade, a ideia, assim, o ensino de linguagem como um todo pressupõe a ideia de tornar o sujeito capaz de interagir no mundo. Então, essa ideia de letramento, de você se apropriar das ferramentas linguísticas que você tem à disposição e usá-las para conseguir interagir e se comunicar com os outros em diferentes contextos, seja os mais informais, como o uso, por exemplo, de um aplicativo de mensagens. Sim. Aí a linguagem é absolutamente informal e nem tem cabimento que seja de outra maneira. Ou então em um ambiente, por exemplo, acadêmico, em que o estudante precisa produzir algum texto mais complexo, estruturado, em que ele precisa estabelecer relações e tem que dar conta de uma série de formatações específicas de linguagem que são pertinentes àquele gênero textual. Claro.
Então, o ensino de língua materna, língua portuguesa como um todo, tem essa perspectiva de que, assim como no inglês, o que pergunta-se para os alunos o que vocês aprenderam ao verbo to be, o que você aprendeu em português? Aprendi a crase, em todas as séries ainda não consigo aplicar como deveria, né? Mas afinal, esse ensino focado em regras que mais servem para excluir do que para incluir o sujeito no mundo letrado, uma vez que ele se dá conta, ele passa a ter o entendimento de que ele, não sabendo, ele não sabe a língua. Ele está excluído do... Isso é ruim. E nós estamos tentando perceber um movimento contrário, assim, criar um movimento de inclusão. Ora, veja, você fala que língua, afinal de contas? Então, Sim. você sabe o português, você sabe se comunicar, mas talvez, em circunstâncias mais formais, você precisa ajustar a sintonia. Buscar um degrau acima. Exato, e esse é o papel do professor de linguagem em sala de aula, tanto em língua materna quanto em língua adicional. É esse o propósito. Claro. O mundo globalizado hoje pressupõe que a gente consiga interagir, que a gente consiga se comunicar com os indivíduos em diferentes esferas sociais. E quanto mais tivermos acesso a essas ferramentas, mais fácil será esse processo. Então, o nosso papel como professor de linguagem é estar aberto a isso, estar antenado a esse mundo que nos cerca e trazê-lo também para dentro da sala de aula, para criar diálogos de diferentes naturezas. Mas a questão da formação, especificamente na língua materna portuguesa, uma coisa é, assim, é o enfoque social. O aluno ele ter essa capacidade de se expressar e de trocar e de participar do seu mundo. Outra questão é um pouquinho a questão da formação profissional, dele ter uma condição de ter uma boa linha de argumento, de ter um português um pouco mais aprofundado, de se destacar em determinado grupo pela sua capacidade de expressão. Aí é um pouco mais, vai para o mercado, sim, né? Justamente esse é o nosso papel, é de fazê-lo perceber que em determinados contextos, alguns registros, algumas formas de comunicação funcionam muito bem, obrigado. Mas em outros contextos não. Você precisa se aperfeiçoar. Então você tem que articular bem o pensamento, você tem que articular bem as ideias e você tem que primeiro ter ideias boas, que é um outro problema. Para articulá-las é preciso tê-las, né? Dominá-las, né? Exato. E assim, nosso papel como professor de linguagem é fazer com que esses voos sejam alçados, que a gente consiga instrumentalizar, embora eu não goste muito dessa palavra, mas que a gente dê ferramentas para o estudante para que ele consiga se inserir nos espaços profissionais que ele almeja. Eu pretendo ser, sei lá, vou dar um exemplo aqui, eu pretendo ser diplomata. E que ele tenha consciência de quanto maior o sonho dele, maior o desafio. Bom, então eu quero ser diplomata, o que eu preciso em termos de linguagem ter consciência e dominar. Né? E esse é o nosso papel como professores. Né? Não deixar no basicão, porque o basicão a gente aprende fora da escola. O nosso papel na escola é alçar voos, fazer com que eles voem, essa ideia, metaforicamente falando. Sim. Professora Flávia, o espanhol, imagino que também é a mesma condição, mas essa nossa situação assim, de proximidade geográfica, ela nos influi ainda no Rio Grande do Sul, sim, né? Sim, tem essa influência. Esse é um aspecto positivo até, né? Tem um lado bom e o lado não tão bom, porque alguns acabam pensando que o espanhol é meio que uma mudança do português, enfim, castelhano, é o famoso coisa, portunhol, né? Que o falante de português domina o espanhol ou consegue se virar no espanhol, que não é bem assim. E isso vai ao encontro do que a professora Kari falava. Existem circunstâncias em que talvez esse portunhol, essa mistura, né, propiciada pelas proximidades geográficas, é o suficiente para uma comunicação, né, mais informal, mais momentânea, mas em outras isso já não serve. Por exemplo, a quem quiser ser um diplomata, quem quiser estabelecer relações comerciais com algum país nosso vizinho, então aquele portunhol não serve, né? É preciso conhecer, aí ter a ferramenta, a língua espanhola, o conhecimento dela, para se adequar a essa circunstância. Então, isso só corrobora isso que dizíamos, que o papel, a função da escola é, de fato, propiciar aos estudantes essas condições, né, para que eles possam se sair bem ou possam
conseguir se articular quando isso acontecer, quando forem demandados, né, apresentar um português formal, a língua espanhola, né, de acordo com os padrões da própria língua e o mesmo com a língua inglesa. Então, acho muito boa essa ideia que vocês trazem de que o aluno ele precisa entender onde ele está e o que ele precisa desenvolver para onde ele quer chegar. Não é o objetivo da escola, é o objetivo do aluno. A gente usa uma metáfora bem simplória até. Que o professor Roque, nosso professor, usava, nosso professor da casa. De todos, né? Usava. A gente não vai à praia de terno e a gente não vai a um baile de gala de sunga. A lógica com a língua é a mesma, seja português, seja inglês ou seja espanhol. Certo. Muito bem, fechamos o nosso segundo bloco. No próximo bloco, vamos falar um pouquinho sobre os encontros, então. Um pouquinho do histórico e o que está programado para este ano. Já voltamos. Terceiro bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre encontros estaduais de línguas que são promovidos aqui pelo curso de Letras da Univates. Professoras, já temos um histórico, né? Já aí toda uma caracterização aí bem ligada ao curso de Letras na promoção desses encontros. Como é que tem um pouquinho dessa história? Este ano nós teremos a 18ª edição do Encontro de Professores de Língua Inglesa. Então é um longo caminho que já foi percorrido. Língua espanhola é o 13º encontro. E neste ano teremos pela primeira vez de português, língua portuguesa como língua adicional. Certo. Né? E tradicionalmente sempre contamos com palestras, oficinas. E agora, há 3 anos, a gente tem uma novidade, que são as apresentações de trabalho. Então, comunicações orais e relatos de experiência, né? Os trabalhos submetidos por acadêmicos, pesquisadores, professores de outras instituições, além da Univates. Então, que vem trazer as suas pesquisas e as suas experiências, relatar um pouquinho das suas práticas e compartilhar com os participantes e o público em geral. Sim. Nós entendemos que esse espaço é bastante importante porque na academia, enfim, se faz pesquisa, mas um espaço muito rico que nós temos aberto e está se mostrando muito frutífero são os relatos de experiências. Isso tem a ver com o fato de nós contarmos com programas como o PIBID, por exemplo, em que existe bastante inserção e bastante pensar sobre novas práticas em sala de aula e elaborar, enfim, criar projetos, aplicá-los, e isso tem gerado inúmeras boas experiências. E essas experiências vêm sendo relatadas e compartilhadas em eventos como esse que nós estamos promovendo. Eu imagino assim que um curso como a professora Kari colocava, que já está beirando lá os seus 50 anos, e dentro desse desafio da formação continuada que nós temos em todas as áreas, essa é uma forma da formação continuada abranger todo mundo. Não só quem já está estudando, mas quem já passou, quem está no mercado, um pouquinho por aí. Como é que é o propósito do evento? Eu diria exatamente isso mesmo, que é uma das funções de um curso de graduação, não é só oferecer a formação básica para o estudante, para que ele tenha as ferramentas para iniciar a sua vida no mercado de trabalho. Isso é o papel de um curso de graduação. Mas é também o papel do curso de graduação devolver à comunidade espaços em que haja momentos de formação continuada. Quer dizer, os nossos professores, que já são formados há 50 anos, muitos deles aposentados, eu diria, a comparação não é bem-vinda aqui, mas a ideia seria, nós encaminhamos para o mercado de trabalho professores e o que fazemos com eles depois disso? Então, sempre há espaços aqui na instituição, seja grupos de trabalho, atividades de extensão, alguns momentos de discussão de grupos de pesquisa, mas especificamente em relação a esse encontro, que já vai para a 18ª edição, é justamente de oportunizar que a comunidade venha à universidade e diga o que está acontecendo, por meio desses espaços de comunicação,
E, de outro lado, que a universidade vá à comunidade dizendo o que a universidade está pensando. Perfeito. Porque a gente precisa se retroalimentar-se, Claro. né? E produzir juntos o conhecimento. Portanto, não é um momento onde a universidade diz para o mercado quais são as novas regras e os novos processos, mas sim uma troca de quem está lá trazendo sua experiência e quem está aqui pesquisando no processo de formação, compartilhando também a sua busca. Sim, isso é fundamental. Isso é fundamental, a gente ter diálogo aberto com as escolas, com os professores, para saber quais são as demandas reais do mundo real. Porque, eventualmente, a gente já experimentou em outros momentos históricos de ideias muito frutíferas que foram criadas na universidade e que, bem, elas poderiam funcionar hipoteticamente na prática, mas na prática não funcionavam, porque o mundo lá fora demanda outras características, né? Outras atuações, outras formas de ver e encarar as relações de ensino e aprendizagem. E o movimento aqui nosso é esse: venha para cá, venha para conversar conosco, explique o que está acontecendo, compartilhe as boas práticas, porque a gente tem diálogos a construir a partir dessas relações. Perfeito. Então, isso é uma experiência dos últimos 3 anos. E vocês já têm sentido, os professores que estão lá nas escolas, eles têm recebido esse momento como um momento de troca? Como é que tem sido o retorno, o relato do que tem acontecido no mercado na área de vocês duas, por favor? A gente percebe que, eu especificamente falando de língua inglesa, tem sido um momento muito rico esse do compartilhamento de experiências, principalmente no que diz respeito às dificuldades, né? Então, é aquele momento em que o professor não se sente sozinho, sabe? Certo. Ele percebe que tem outras pessoas passando por momentos parecidos, né? Então, é um momento de se fortalecer. Eu vejo assim que os professores saem daqui mais certos do que estão fazendo, ou repensando, ressignificando suas práticas, né? Sempre no intuito de oferecer o melhor possível, né? De ter esse aperfeiçoamento da sua prática docente, que a gente sabe, né? A gente sempre faz no intuito de acertar, né? E então, assim, sempre buscando melhorar. E esse é o nosso objetivo também. Mas nem sempre o relato deles é no sentido de trazer alguma coisa que está dando muito certo. Às vezes é de compartilhar uma dificuldade. Exatamente, sem dúvidas. Às vezes e às vezes é de pegar uma ideia que alguém aplicou em outro contexto e que deu certo. Quem sabe eu posso transformar essa ideia e aplicar ela no meu contexto. Então, essa troca é muito interessante. Sim. E isso é muito importante porque os professores sentem, e eu posso falar isso também como professora de educação básica, Claro. a gente sente essa necessidade de compartilhar ideias ou de repente, ter contato com uma nova ideia, um projeto que foi aplicado e que pode perfeitamente ser adaptado à nossa realidade. Então, essa troca é sempre no intuito de melhorar, de fato, né? E angariar mais conhecimentos ou novas experiências, né? E seguir e replicar aquilo que funcionou e que está bom. Compartilhar o que está bom, mas também poder dizer, Isso, não refletir, estou sozinho nos problemas. Exato, refletir também, né? sobre os problemas e os percalços dessa nossa profissão, né? Eu acho que isso também é muito, muito bacana, o fato de, nossa, eu preparei, fiz um projeto, montei um projeto dentro da minha escola que deu tão certo que eu quero compartilhar com outras pessoas, né? E quem sabe até trabalhar em conjunto com escolas de outras cidades, Certo. né? Quem sabe Ampliar. não poder fazer exatamente um trabalho. E professora Kari, como é que isso retroalimenta a formação dos nossos alunos que estão em sala de aula? Quer dizer, como é que um evento desses traz experiências que mudam o processo de ensino? Claro, a gente tem espaços. Bem, um primeiro e imediato resultado, ou melhor, um efeito disso é que nas salas de aula onde os alunos estão tendo disciplinas e participam dessas atividades, os respingos são muito positivos porque os diálogos ali se seguem. E existem também, a gente já, no nosso projeto de curso, no projeto pedagógico do curso, a gente já prevê, essa é uma ação específica do curso que vai seguir sempre enquanto a gente tiver pernas e fôlego para, então eu creio que vai durante muito tempo ainda. Bom tempo ainda. Mas no nosso projeto a gente prevê espaços, disciplinas que tratam de práticas
práticas pedagógicas práticas de ensino de língua materna, das línguas adicionais, de literatura, sempre também levando em consideração justamente essas experiências, essas trocas que acontecem. O diálogo que a gente tem com o PIBID também é muito positivo. Aliás, o PIBID é um excelente programa do governo federal. Certo. Assim, a gente lamenta muito que, eventualmente, os percalços político-econômicos prejudiquem, diminuam, às vezes, a verba disponível, mas vamos lutar, estamos lutando com unhas e dentes para que se mantenha pela manutenção desse programa. Então, o PIBID também junto com esses eventos, cria espaços de inserção na comunidade. Quer dizer, vamos aos espaços escolares, ouçamos os professores, ouçamos os alunos, aprendamos com eles e voltemos aos nossos pontos de partida para que a gente também crie projetos a partir desse cenário. Porque não funciona mais uma formação em que a gente decide aqui como a gente acha que funciona. Certo. E aí simplesmente chega na escola e é assim que as coisas são, porque eu estudei na teoria X, Y ou Z, que as coisas são assim. Não funciona assim. A gente precisa interagir com os professores, com os espaços escolares, e em eventos como esse encontro que a gente já faz há 18 anos, a gente tem um espaço genuíno para dialogar, para ouvir e compartilhar essas experiências e, novamente, voltar para o curso, essa aprendizagem que a gente constrói em conjunto. Estamos no final do terceiro bloco, mas, rapidamente, essa alteração da matriz curricular, da estrutura toda pedagógica, da formação do ensino básico, fundamental, né? Atingiu a área de línguas, qual é a projeção? Porque houve algumas disciplinas de filosofia e tal, áreas que foram suprimidas. A nova base curricular. Na área de línguas não houve alteração, né? A única mais dolorosa foi justamente a do espanhol. Essa foi para nós realmente a mais dolorosa. Mas, por exemplo, nós agora dialogamos com educação física, que está dentro da área das linguagens, então o corpo também passa a ser entendido como uma linguagem. E essa ideia que falávamos lá no primeiro bloco, de uma formação mais integrada para a área de linguagens, e não para a área de língua portuguesa, língua inglesa e assim por diante. Então, isso para nós, com certeza, implica em reestruturação dos currículos para ampliar essa formação mais abrangente. Perfeito. Ok, fechamos o terceiro bloco. No quarto bloco, vamos falar sobre o evento deste ano. Como é que está a agenda, datas direitinho, inscrições, participação, para que a gente possa também dar essa condição aí para que você possa estar participando. Já voltamos. Muito bem, nosso quarto bloco do programa Centros de hoje, estamos falando sobre encontros estaduais de línguas que estão sendo promovidos aqui pelo nosso curso de letras. Professoras, um pouquinho então sobre o evento deste ano, que acontece agora dia 25 de agosto. Como é que está os trabalhos? O pessoal já enviou os trabalhos? Como é que está a aprovação, o aceite desse material? Os trabalhos já foram enviados, agora eles estão passando pela avaliação do nosso comitê científico. E a divulgação dos trabalhos aceitos será feita dia 18, sexta-feira. Exatamente. E o evento acontecerá na sexta-feira da próxima semana. Isso, dia 25. A partir dos aceites, os aceites são resumos, e aí os autores têm que ampliar a partir da aceitação, é isso? Os resumos são resumos de comunicações orais, que podem ser pesquisas científicas, ou relatos de experiência, então, de práticas que estão sendo aplicadas em escolas, né, nos mais diversos contextos de ensino. E, a partir disso, então, os trabalhos serão apresentados nos GTs, nos grupos de trabalho, que a gente tem 3 grupos de trabalho, um para cada uma das línguas. Estudos e práticas de língua inglesa, estudos e práticas de língua portuguesa como língua adicional e estudos e práticas de língua espanhola. Ótimo. São 3 situações paralelas. Um pouquinho da agenda lá do dia 25.
temos algumas atividades que são comuns às 3 áreas ou cada uma segue a sua vertente? Sim, nós temos atividades comuns. Quais o são? encontro, então, se estende, tem início às 13h30 do dia 25 e vai até às 21h30 do mesmo dia. Tarde Então, e noite. Isso, então. tarde e noite. Das 13h30 às 15h30, nós temos formações específicas. Então, cada uma das áreas vai ter atividades relacionadas às suas especificidades. Né? Então, de língua inglesa, língua espanhola e língua portuguesa como língua adicional. A partir das 16 até as 18, nós vamos ter os grupos temáticos. Como a professora Lívia disse, também 3 grupos temáticos, dando conta das especificidades de cada uma das línguas adicionais. E, a partir de então, a partir das 18, nós vamos ter um momento de exposição de livros e materiais didáticos, com algumas editoras e livrarias parceiras que exporão seus materiais. E às 19h30, até o fim, até às 21h, então nós vamos ter a conferência que englobará todos os participantes, né, as 3 línguas. E essa conferência será com quem? Será com a professora doutora Ana Maria Velp, que trabalha na URGS, e vai tratar de novas perspectivas para a sala de aula de língua adicional. Então, né, tratando no geral, né, que se aplica às 3 línguas, as 3 modalidades, né? Perfeito. Língua inglesa, língua espanhola e língua portuguesa como língua Professora adicional. Kari, por favor, nos explica um pouquinho. Temos o encontro de inglês, o de espanhol e essa terceira vertente que é da língua portuguesa como língua adicional. Por que isso? A gente tem uma novidade nesse ano. Então, 18º encontro de inglês, professores de inglês, 13º de professores de língua espanhola. E o primeiro encontro que a gente está promovendo para os professores que ministram língua portuguesa para estrangeiros. Para imigrantes ou, enfim, para pessoas que moram em outro país e vêm ao Brasil e precisam aprender o português como uma língua adicional. Para eles, ela é a língua adicional, para nós é a língua materna. Que é diferente de ensinar português para quem já mora no país, né? Exato, é uma perspectiva distinta. A gente precisa, nesse cenário, discutir temáticas que envolvem a aquisição de uma segunda língua. Então, não é mais a mesma estrutura de uma sala de aula convencional que a gente atua na escola. E nesse conjunto, a gente está avançando e criando esse caldo, porque nós temos uma demanda real aqui em Lajeado, especificamente, na região como um todo, não somente em Lajeado, que é a vinda dos imigrantes que estão aqui no nosso vale para exercer, atuar no comércio, nas indústrias, suas diversas... trabalho. Exato. E eles, então, vêm e a gente, de uma certa forma, quis colaborar e criamos, então, um eixo do projeto Extensão Veredas da Linguagem, que atua especificamente com aulas para esses imigrantes, aulas de português para esses imigrantes. Que, num primeiro momento, eram pessoas que se voluntariavam, né? Sim, eram voluntários. Continuam sendo voluntários ainda, mas agora com uma formação, porque a gente tem a formação aqui, nós trabalhamos com estudos sobre esses temas, porque esses temas não eram temas comuns ao nosso cenário de formação do curso de letras. Então, estudamos esses temas, preparamos propostas de ensino específicas para esses cenários, e aí atuamos efetivamente com alunos do curso de letras voluntários e professores da comunidade. Nós temos professores da comunidade também que vêm e depois assumem as aulas com os imigrantes que ocorrem no Castelinho, na escola, no Colégio Castelinho. E desse caldo, a gente achou que fosse momento e oportuno para discutir esse tema também, esse tema emergente, como uma possibilidade futura, e real, não futura, né? Imediata e futura, uma perspectiva, um novo campo de atuação para os egressos, para os diplomados do curso de letras. E por isso, achamos que seria interessante trazer para esses encontros, essa nova modalidade. E nós tivemos uma adesão bem positiva, inclusive para participação nas submissões de trabalhos. Então, tem estudantes e professores de todo o estado que estão vindo participar. Perfeito. Quer dizer, não está circunscrito o evento, não é local, regional. Não, a gente acaba tendo já, até pelo seu histórico e pelo sua temática, uma amplitude. Uma adesão mais abrangente. E esse também, então, é um campo de atuação que a gente vislumbra como sendo um campo futuro para os alunos do curso de letras. Porque antes a gente não imaginava algo desse tipo, mas hoje é real
e assim, muito possível, muito viável, inclusive ministrar aulas de língua portuguesa em outros países. Claro. Até pela própria conjuntura econômica, social, o Brasil, enquanto nação que Expoente. isso, economicamente, enfim, esses cenários de aprendizagem em outros países estão acontecendo, e a gente tem demandas com a própria internacionalização da Univates, essa abrangência também foi se ampliando, e achamos que esse era o momento para trazer esses temas para o nosso curso, para incentivar o diálogo nessa área também. Perfeito. E, igualmente, na área de inglês e de espanhol, também temos a participação de alunos e de eventuais apresentantes de trabalhos que são de fora aqui do Vale do Taquari? Sim. Nosso encontro, ele se configura como um encontro estadual de Estadual professores. mesmo, efetivamente. Exatamente. E principalmente nos 3 últimos anos, após a gente inserir um horário específico para comunicações orais e relatos de experiência, a gente vem a cada ano contando com maior participação de professores e acadêmicos de outras instituições de ensino superior de Porto Alegre e de outras, Santa Maria, exatamente. Pelotas também. Sim. Então, sim, nós temos atingido um público bem mais amplo, né? E isso nos deixa muito satisfeitas. Claro. E mostra que a gente tem buscado também renovar o evento. Ele já é tradicional, né? São 18 anos acontecendo. E com essa nova inserção, português como língua adicional, também com abertura de espaço para essas trocas, né? Via comunicações. Então, a gente está sempre buscando se manter atualizados em relação ao que está acontecendo em termos de línguas, né, linguagens no geral. Quer dizer, o evento acontece, então, dia 25, das 13h30 às 21h30. Como é que são as inscrições? Ainda estão abertas? São feitas pelo site? Tem custo? Não tem? Como é que funciona? As inscrições estão abertas, podem ser feitas pelo site. Encontro de línguas Deve ser do site do site da Univates, eventos, né? Eventos, né? Lá em eventos, no site da Univates, tem a programação pelo vai dia, então procura dia 25, se for o caso. Acho que vai encontrar, inclusive, separados, mas clicando em qualquer um dos eventos, né? Encontro de inglês, de espanhol, vai remeter à página do evento como um todo, né? Do evento e aí é preciso, a inscrição é para o evento como um todo, eu me inscrevo em todo evento, tarde e noite, pode optar, olha, de noite eu dou aula, eu tenho atividade, como é que funciona assim a segmentação ou não da participação? É necessário se inscrever para todo evento. Todo evento. Exatamente. Perfeito. Mas nos momentos em que há atividades concomitantes, exemplo, língua portuguesa, língua inglesa e língua espanhola, então naquele momento o participante precisa selecionar qual das atividades, em qual delas ele quer participar. Se exatamente, se ele vai participar da oficina de inglês, se ele vai participar da oficina de espanhol, né? E à noite, por exemplo, então é uma atividade única. Será onde, à noite? Do prédio 11. Auditório exatamente. Do prédio 11. Durante a tarde, as oficinas, e tanto as oficinas quanto os grupos de trabalho acontecerão no prédio 12. E à noite, a exposição de material, a partir das 18 horas, acontecerá no hall do prédio 11, que é o mesmo auditório em que vai acontecer a conferência da noite. 11, ali no auditório, perfeito. As inscrições se estendem até o dia 25, né? 25 de agosto, dia do evento. E o valor das inscrições é R$30 para quem é professor, estudante aqui da Univates. Certo. E R$60 para o público externo. Então, valor único até o dia 25. É possível fazer a inscrição, selecionando as atividades aí das quais vai participar especificamente. Sim. E esperamos todos. Ainda há tempo. É importante a gente sempre salientar, mas tem um pequeno custo. Puxa, mas um custo de R$60 que seja. É investimento. É um investimento para uma atualização, para uma troca. Né? É quase que uma autovalorização da sua profissão. Né? Sem dúvida. Isso tem que ser visto como uma necessidade. É investimento na formação, na própria ampliação dos horizontes. Isso a gente precisa também levar em consideração quando decide abrir o bolso, fazer algumas seleções. E tem uma estrutura, tem equipe, tem pessoal, tem todo um investimento que a instituição faz e provavelmente esse valor não cobre
A gente tem o financiamento da CAPES também. Certo, Então há um apoio da CAPES. O apoio da CAPES, o apoio do PPG Ensino, que também, em parceria conosco, está ajudando na divulgação do evento como um todo. Quer dizer, o próprio evento tem um braço que vai para dentro da área da pós-graduação também. Sim, tem também. Embora nasça na graduação, ele também se estende à pós-graduação. E apoio do governo federal em tempos de vacas magras, isso sempre é uma alegria. E é um reconhecimento também à qualidade do que se faz. Né? Com certeza. Porque no tempo das vacas magras, o apoio fica só para eventos que tenham realmente consistência. Né? Sim. E a gente tem, como a professora Flávia ia sinalizando, os palestrantes vêm de fora, são professores que têm experiências em outras instituições de Porto Alegre, de Canoas, enfim. Então, vai ser um evento muito, muito bacana, preparado com muito carinho, e a gente espera poder contar com todos os profissionais da linguagem para participar conosco. Ótimo. Então está feito o convite para que, na medida do possível, estejam todos aí. 10º encontro da língua inglesa, 18º, perdão, 18º, 13º de espanhol e 1º de língua portuguesa como língua adicional. Dia 25 de agosto, das 13h30 às 21h30. Muito obrigado pelas informações, foi um prazer aí ter discutido um pouquinho sobre esse tema e obrigado a você que nos acompanhou também no programa de hoje, no novo cenário, que esperamos que você tenha gostado, que será agora o cenário permanente do nosso programa, e voltamos a nos encontrar na próxima semana com um novo tema aqui no programa Centros. Boa noite.